Olá, no programa de hoje, lutas e ações do Novembro Negro. Está em tramitação na Assembleia um projeto de lei para instituir o Estatuto da Igualdade Racial em Minas Gerais. O tema vem pautando debates na casa e um seminário para interiorização das discussões deve acontecer no ano que vem. No plano nacional, o mês foi marcado pela formalização de uma bancada negra no Congresso e pela sanção da nova lei de cotas. Qual o estágio da luta antirracista no Estado e no Brasil? E sua importância no enfrentamento às injustiças sociais? Eu converso com a deputada estadual Andréia de Jesus, do PT, presidenta da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Mineiro. Prazer recebê-la mais uma vez no Mundo Político, deputada Andréia. Prazer também estar aqui, gratidão pelo espaço. Deputada, Parabéns. Novembro Negro é sempre um momento anual especial de muita reflexão e de fortalecimento de pautas para as lutas antirracistas. Essas campanhas periódicas, elas geram efeitos concretos contra as injustiças sociais que seguem tão latentes no Brasil? Sim, é fundamental. O 20 de novembro é um dia para a gente lembrar, primeiro, que temos heróis negros, né, e lembrar Zumbi dos Palmares, Dandara, são pessoas reais que construíram verdadeiros modelos de república, né? Foi a primeira república desse país. Foi Palmares, um quilombo lá em Alagoas, que tinha um formato de república. E nós estamos, então, falando 20 de novembro, é um dia político, de debate político e de visibilidade da luta negra num país que não deu conta de fazer a abolição da escravatura. Isso é uma realidade. Os dados, é um momento também da gente rever os dados. A maioria da população negra, da população encarcerada é negra, a maioria da população que morre na mão da polícia é negra, a maioria que não conseguiu ter acesso a saneamento básico é negra. Então, nós temos uma população que ainda não é tratada como cidadão. Então, 20 de novembro é um dia marcado para essas reflexões. Aqui na Assembleia, deputada, a Comissão de Direitos Humanos promoveu no início desse mês um debate sobre o projeto de lei de autoria da senhora, da vice-presidenta da Casa, deputada Leninha, e também das deputadas Macaé, Evaristo e Ana Paula Siqueira, que institui o Estatuto da Igualdade Racial em Minas. A legislação nacional correspondente existe já há 13 anos. Por que essa demora por aqui, deputada Andréia, e o quanto ela dificulta avanços nas lutas históricas? Nós, só em 2018, nós tivemos mulher negra como deputada estadual. Então, a demora em trazer pautas com recorte racial para essa casa é porque não tinha negros para fazer o debate. E negros e negras com compromisso com a evolução das políticas para atender essa população. Então, só agora nós conseguimos uma bancada, por assim dizer, somos 4 mulheres, e não é à toa que são mulheres eleitas negras e que traz no corpo, no lugar onde vive, a demanda emergente de discutir políticas integradas. Então, quando a gente propõe discutir o Estatuto da Igualdade Racial aqui na Assembleia, nós estamos dizendo que as políticas para enfrentamento ao racismo, ela precisa ser integrada, ela precisa passar por todas as políticas do Estado, não dá para discutir apenas uma comissão, a lógica de pensar a política da saúde só com a saúde, da educação só com... Não, nós estamos falando da integralidade das demandas, precisa também de integrar as políticas. O fato do Estado não ter uma secretaria específica para tratar de igualdade racial é um dificultador? Como é que vocês percebem a relação hoje com o Executivo nessas questões? Exatamente, assim, o Estado não ter, nem sequer ter pensado um espaço de elaboração política, porque uma secretaria é o lugar que você elabora a política, monitora a política, fiscaliza a política. Então, não tem uma secretaria no Estado que discuta de forma específica a maioria da população, que nós somos hoje. Segundo a Fundação João Pinheiro, somos 63% da população mineira. 63%. Espero que o IBGE também consiga demonstrar onde estamos para que perceba o quanto o Estado está falhando em não ter uma secretaria e um espaço para elaborar políticas de enfrentamento ao racismo ou de promoção da igualdade racial, né? No cronograma de tramitação do Estatuto, está previsto ali um seminário de interiorização no ano que vem, isso foi falado nessa audiência do início do mês.
As realidades dos negros, deputada Andréia, nas diversas regiões do Estado, têm peculiaridades que precisam ser identificadas e trabalhadas? Sim, o Estado, com 853 municípios, diversas regionais, com climas diferentes, nós conseguimos ter todas as estações do ano no estado de Minas Gerais. Então, assim, é imprescindível que a gente discuta de forma regional as políticas de enfrentamento ao racismo e de promoção de igualdade racial entre a população. Então, nós estamos falando do norte de Minas, que tem peculiaridades culturais também que precisam ser respeitadas, calendários culturais que precisam ser respeitados, formas de práticas religiosas diferentes. Então, é imprescindível ouvir para a gente construir estratégias que não sejam centradas na capital, que é o grande desafio o Estado não pensar política olhando para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Descentralizar a política, respeitando a singularidade das regiões, é fundamental. Um tempo atrás eu ouvi da deputada Leninha, vice-presidenta da Assembleia, que a intenção das parlamentares era aprovar esse estatuto até o meio do ano que vem. Essa previsão permanece? Nós precisamos de uma meta, né, para a gente trabalhar em cima desse calendário. Nós queremos garantir que o debate aconteça com qualidade. É imprescindível que a gente consiga. Hoje a gente já fez 3 audiências prévias, Comissão de Cultura, Direitos Humanos, Comissão de Mulheres, mas nós precisamos passar em todas as comissões da casa, porque é fundamental discutir no orçamento, discutir na segurança pública, discutir nas relações municipais. Então, nós temos um calendário apertado, eu confesso que é apertado, porque nós precisamos rodar o Estado e ainda assim rodar as comissões da casa para que a gente tenha um documento robusto e um documento de consenso. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida dos negros e negras do estado de Minas Gerais e, para isso, nós precisamos do apoio de todos os setores daqui da casa e, inclusive, fora, né, judiciário, pensar também no papel do executivo nessa construção. Não é para ser uma lei imposta para o governador, para o governo do estado. É uma lei para ser construída com todos os mineiros. E depois vai precisar também da execução estar bem azeitada, né? Então, a execução da legislação, não basta só aprovar, né? Não basta só aprovar e a gente precisa sensibilizar da necessidade da gente pensar em políticas de promoção da igualdade racial, mas precisa de diagnóstico, levantamento de dados, isso é papel do executivo. Então, por isso, durante todo o processo de tramitação, a gente precisa dessa conscientização no governo do estado. Questão específica que é importante, deputada Andréia, é das comunidades quilombolas. Minas é o 3º estado do país com maior concentração dessas comunidades, atrás apenas da Bahia e do Maranhão. Quais são hoje as pressões mais enfrentadas por essas comunidades e os direitos que ainda precisam ser primordialmente ali protegidos? Pois é, os territórios quilombolas são um território muito rico em minerais, rico em água, rico em cultura e, infelizmente, no estado de Minas Gerais, a maior ameaça é as mineradoras, porque elas estão sempre expandindo o espaço onde elas extraem o minério, usam água potável para isso, e nós estamos falando de comunidades que têm dificuldade de acesso à água. Não que não tenha água no estado, mas a água ainda não chegou para essas comunidades e elas estão sempre ameaçadas, seus territórios, suas práticas. Durante o crime que aconteceu em Brumadinho e Mariana, a gente percebeu o quanto ficou invisibilizado as comunidades quilombolas. E até hoje elas estão lutando para estar na lista dos atingidos. Então, quer dizer, as pessoas que viviam nas cidades de Brumadinho e Mariana conseguiram já disputar e ser reconhecidos como atingidos. Os quilombolas ainda estão na fila para isso, né? Então, a ameaça maior aqui é a invasão de território por meio principalmente na mineração, mas aí nós estamos falando de grileiros, nós somos num estado que não conseguiu superar a colonização, muitas terras do estado, que o estado nem sabe que é dele, estão aí sendo disputadas pelo agronegócio, disputadas pela produção de eucalipto, pela produção de soja. Então, essas comunidades ficam sufocadas por esse crescimento econômico e capitalista, sem controle do Estado, né? Sem fiscalização. E o Estatuto pode ajudar a fortalecer essa proteção? Fundamental, porque no Estatuto ele prevê ações de proteção da comunidade,
prevê ações de reconhecimento das comunidades. Isso significa, hoje o estado de Minas Gerais pode ser o terceiro estado, mas é porque tem muita comunidade quilombola que não foi certificada. Precisa ter previsão orçamentária para certificar, para titular, para demarcar os territórios, as terras. E a política pública, onde a política pública chega, gente, ela protege o cidadão, ela protege o território e principalmente algo que é muito grave hoje, que é a evasão. A juventude tem deixado os quilombos em busca de emprego, oportunidade de trabalho, acesso à internet. Então, assim, pensar em políticas de fortalecimento do povo negro não é nada paranormal. Nós estamos falando acesso à universidade, acesso à escola pública, acesso a tratamento de saúde, sem precisar sair do território. Deputada Andréia, a Comissão de Direitos Humanos, né, e o seu próprio mandato, né, tem atuado também na casa para fortalecer os movimentos culturais afro no Estado. Até tive a oportunidade de cobrir algumas das audiências públicas, né, que trataram ali do hip hop e de outras manifestações culturais. O que precisa ser melhorado na relação desses grupos com o poder público em geral e as secretarias de cultura, tanto estadual quanto municipal? Municipais, né? Eu acho que o governo do estado ele não tem nem aptidão para lidar com a comunidade tradicional, né? Tem dificuldade de compreender qual que é o papel da comunidade tradicional. Não é uma relação liberal que o governador Zema tem com outros grupos, né? Então, nós estamos falando de grupos tradicionais, tem calendário próprio, que historicamente mantém suas festas sem a presença do Estado. Hoje, o que nós reivindicamos é que o Estado, sim, garanta que ele esteja no calendário cultural, que faça parte da política cultural. O hip hop, 50 anos. Eu vou ter que sentar com o governo do estado e explicar o que é hip hop. E foi isso na audiência. Eles tiveram que explicar que é um grupo muito maior do que só o grupo que encontra na rua para fazer rima, né? Eles fazem trabalho social o ano inteiro. Ele cuida da juventude e tira ela, inclusive, de situações de morte. A mesma coisa, aí você pensa, folia de reis, festa de preto velho, festa para Iemanjá, catopê, é uma diversidade cultural oriunda da diáspora africana, desconhecida pelo governo do estado. A relação com as prefeituras, às vezes, são um pouco mais próximas, mas, infelizmente, também segue o calendário eleitoral, né? O prefeito que quer se reeleger trata melhor a festa naquele ano, no ano que ele já ganhou a eleição, ele evade, né? Ignora. Então, nós precisamos transformar em política pública com orçamento carimbado, com proteção, inclusive proteção vinda do Estado, né? Não é inadmissível que a Polícia Militar hoje haja impedindo as festas do hip hop, as batalhas, as rimas. É isso. Foi um mês importante também, deputada Andréia, né, de notícias no plano nacional para a luta antirracista. Uma das novidades foi a formalização na Câmara dos Deputados da bancada negra, né, que vai ter, inclusive, assento e representação no Colégio de Líderes. Qual que é a importância dessa representação e se é algo que pode ser replicado aqui na Assembleia de Minas e em outras assembleias estaduais? Sim, é fundamental, né? Assim, agora nós podemos dizer que a democracia está caminhando, né? Porque existiu uma democracia que acostumou a não ter corpos negros decidindo a política, assinando, tomando decisões no espaço de poder. Então, assim, a gente não só chega, mas a gente se organiza, pensa junto, elabora junto. Então, nesses 200 anos de Constituição, é muito importante que a gente avance com representações negras potentes e trabalhando como aliadas, que é muito diferente a relação entre que os negros têm entre eles e as pessoas não negras, né? Nós não estamos ali para disputar entre nós, mas é para somar. Então, emociona quando Benedita fala, eu cheguei aqui sozinha, né? O quanto foi pesado, o quanto ela... E hoje, as próximas gerações vão chegar lá e encontrar um lugar com um pouco mais de confiança, porque já tem gente cavando e construindo espaço para que os negros produzam política e estejam em espaço de poder e decisão. Aqui na Assembleia, quais são as próximas lutas no âmbito parlamentar aqui, assim, além dessa do Estatuto? Falo nessa questão de representatividade, né? Hoje temos a deputada Leninha ocupando um espaço histórico também, primeira mulher negra na mesa, né? Sim.
foi uma conquista, né? É importante dizer assim, ó, o 20 de novembro foi uma conquista do movimento negro, a abolição da escravatura foi uma conquista. Então, tudo isso hoje só foi possível porque mulheres construíram antes para que a gente pudesse estar aqui, né? Nos prepararam para a gente estar aqui, né? O movimento negro, desde os anos 80, trazia uma demanda que hoje é muito latente. Nós precisamos aprender a ler para ensinar os camaradas. Então, nós estamos nesse processo de formação política, de formação educacional, por isso a disputa das cotas, espaço nas universidades, espaços como esse da Assembleia Legislativa, onde a política é decidida, né? Nós precisamos estar aqui. Então, é muita luta e os desafios, mesmo estando aqui dentro, teve um concurso público nessa casa, a gente não conseguiu garantir que as cotas fosse garantida. Foi aberto concurso público do governo do estado, 1.500 vagas para professores, com todos os instrumentos legais que a gente utilizou, a gente não conseguiu garantir que o edital saísse com recorte racial. Então, nós estamos vendo leis federais aprovadas que podem ser praticadas em todo o país e ignoradas em espaços fundamentais, como tanto no legislativo como no executivo. Então, nós precisamos avançar nisso. Essa questão das cotas, né, ela é realmente bastante simbólica, até porque houve uma atualização nesse mês, né, da legislação federal, sanção da nova lei, com atualizações como a inclusão de quilombolas em cotas de instituições federais de ensino e ampliação de políticas afirmativas também, inclusive para as áreas de pós-graduação. Qual que é o saldo que a senhora vê, né, dos 10 anos de vigência da primeira legislação nesse sentido, de cotas, e as perspectivas que se abrem a partir de agora? Então, eu sou cotista, né? Eu entrei na faculdade aos 30 anos. Só foi possível pelas cotas, só foi possível por um programa de governo que incentivou a entrada de alunos de escola pública e negros nesse espaço. Então, quem eu sou hoje é produto de política pública. Eu só sobrevivi, estou aqui hoje graças à política pública. Então, nós precisamos cada vez mais entender que a política de cota é uma política de ação afirmativa, não é privilégio. E os dados, eu trouxe aqui, no início das cotas, tinham 40 mil alunos negros. O último dado é de 108 mil alunos negros. E nenhum deles tira nota inferior aos da ampla concorrência, muito pelo contrário. É a média que não evade, que não abandona o curso. Isso é um dado importante. E o resultado é mudanças estruturais na comunidade. O que significa hoje ter alunos quilombolas na medicina, voltando para a comunidade, cuidando da comunidade, respeitando a raizeira, respeitando a parteira, respeitando os mais velhos. E isso é a grande evolução, é a grande revolução, e os dados científicos demonstram isso. É a política de ação afirmativa que mais deu resultado nos últimos anos. O déficit de representatividade, né, da população negra, deputada André, é também um problema em outras instâncias de poder, né? O judiciário, isso tem sido muito falado. Apenas uma pessoa negra ocupou uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Até hoje, há apenas 3 mulheres, né, em 135 anos da instituição. Recentemente, a ministra mineira Edilene Lobo foi a primeira mulher negra, né, na história do TSE. Como é que a senhora avalia o governo Lula não ter feito indicações, né, de mulheres para o STF, nem de negros, né, nessas primeiras oportunidades que teve agora em 2023? Primeiro, assim, eu vi com muita alegria o fato da Edilene estar lá, né? É um avanço no judiciário, que não é só as indicações que não tem presença de negros, né? O concurso público tem cotas e tudo, mas desembargadores, maioria branco, maioria de homens. Os cargos mais elevados, também são homens. A gente viu isso no Tribunal Eleitoral, a gente ouviu de dentro as mulheres dizendo, olha, a gente estuda ao mesmo nível que os homens, mas na hora da indicação interna também só vai homens brancos, herdeiros, bem nutridos. Nós precisamos superar tudo isso. Eu vi com bons olhos a indicação do Flávio Dino,
pela história, pela habilidade em lidar com a justiça, pela experiência como juiz, pela experiência como ministro, como governador, mas eu lamento que a gente ainda não teve força política para garantir que essa cadeira fosse de uma mulher. É inegociável isso. Infelizmente, nós precisamos de mais força política para participar dessas decisões. A senhora acredita que esse déficit de representatividade no judiciário ele se reflete nas decisões, no teor de decisões que são tomadas? Nossa, sem dúvida, meu Deus. O que era hoje o sistema carcerário encarcerar jovens? Eu acompanho de perto, eu milito na área do desencarceramento. Você vê juiz tomando decisões diferentes para situações idênticas, a partir do estereótipo do sujeito, do fenótipo. Então, um jovem negro, numa briga de futebol, uma briga no campo, ele está junto com um jovem branco. Um branco vai para casa e responde processo em casa, o negro fica retido. Por quê? Há uma pré-concepção de que os negros são selvagens, são responsáveis naturalmente por toda a violência que tem no Estado, toda a violência que tem nas ruas. Então, a sociedade ainda é mais punitiva com o corpo negro. E se nós temos juízes brancos, abastardos, que nunca viveu numa comunidade periférica, que nunca teve que nunca precisou passar fome, que nunca precisou de escolher entre estudar e trabalhar, ele nunca vai compreender as condições sociais que colocaram a gente em desigualdade com o resto da sociedade. Então, as decisões são enviesadas, são fundamentadas a partir do lugar que ele foi criado, das relações que ele teve, e isso significa sempre punir aquele que é diferente, e inclusive diferente do cotidiano dele, né? Não convive com pessoas negras. Deputada Andréia, a presença da senhora aqui no programa nos leva a tratar também de um assunto infelizmente necessário, que são as ameaças recorrentes às deputadas mulheres nos últimos anos. A senhora foi uma das vítimas, é também uma das autoras, né, articuladoras da legislação de combate à violência política de gênero, que foi aprovada na atual legislatura aqui pela Assembleia. Quanto que essa conjuntura, deputada Andréia, tem impactado negativamente no seu mandato e de suas colegas, bem como nas vidas pessoais de vocês, né, que imagino também são muito afetadas? Eu tenho cantado uma música para dizer isso, assim, aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário de um vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um HK. Isso é uma música dos Racionais. Viver com medo, sobre cautela, sobre vigia, até sobre ser vigiada para ser protegida. O impacto é psicológico, o impacto financeiro, porque isso também gerou despesas a mais para o próprio mandato, o controle das agendas, o controle do que você fala, é uma tentativa de te enquadrar, de controlar o que você vai fazer, o que você fala. E o pior de tudo é o Estado não dar resposta para isso. As ameaças até hoje não encontraram as pessoas que mandam e-mail para o computador da Assembleia. E continuam chegando esses e-mails? Para nós, reduziu um pouco mais. Hoje os xingamentos vêm muito mais pelas redes sociais, as ameaças, as piadas que você leva para a polícia, piadas envolvendo revólver, mandando foto de armas, que a polícia nem sempre entende isso como ameaça direta, né? Então eles têm usado muito mais as redes sociais para atacar. Mas a gente não chega nesses nomes, né? Não chega no nome, não chega no computador, com toda a tecnologia, eles conseguiram identificar mensagens de um juiz durante a Lava Jato, mas não consegue identificar as mensagens que chegam no nosso computador, que chegam no nosso celular. Isso significa reduzir a nossa capacidade de atuação. Poderia ter feito muito mais, poderia estar muito mais longe. Foi o que tentaram fazer com Marielle Franco, silenciaram ela com tiros na cabeça, e a tentativa é de que as mulheres não participem da política, que as mulheres negras não ocupem esse lugar, que desestimule outras mulheres a se candidatar. Então, nós estamos vivendo uma situação de tensão
e sem um horizonte para essa situação. É, bastante delicado e que venham dias melhores. Deputada, nosso tempo está chegando ao final, mas antes de terminar, eu precisava ouvir a opinião da senhora também, a visão da senhora sobre o assunto que, no momento, pauta, né, grande parte dos debates da Assembleia, que é a questão do endividamento do Estado e das alternativas para enfrentá-lo. O governo Zema insiste, né, em tentar aprovar na casa um projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal e a Assembleia, em conjunto com o Senado Federal, entregou uma proposta alternativa lá em Brasília ao presidente Lula, que envolve federalização de empresas estatais, né, um refis ali para abatimento da dívida e também utilização de créditos do Estado. A senhora acredita que haverá uma solução política entre a União e o Estado que realmente venha a sepultar o RRF? Eu acredito que nós fizemos muito até aqui, né? O Bloco Democracia e Luta conseguiu federalizar um debate que a gente está fazendo aqui há 5 anos. Eu estou no segundo mandato. No mandato passado a gente fez dezenas de audiências, trouxemos outros mandatos de outros estados, como do Rio de Janeiro, para que pudessem compreender a ameaça que é esse regime de congelar o Estado, privatizar empresas, deixar o Estado em situação ainda mais grave, porque a gente está pagando juros, a gente não está pagando a dívida. A gente está empurrando para frente e deixando o Estado cada vez mais endividado. É uma omissão e uma irresponsabilidade do governador não ter feito esse papel que hoje o senador está fazendo. Senador Era Rodrigo papel Pacheco, dele, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de ter chegado para o governo Lula, assim no começo, sentado e dizendo, olha, as dívidas do Estado são essas, nós queremos rever, inclusive, as alíquotas. Ficar pagando juros sobre juros é você pegar seu cartão de crédito e pagar só o mínimo. Você não está pagando o cartão de crédito. O cartão de crédito vem no outro mês do mesmo jeito e com multa. Foi uma irresponsabilidade do governador e nós aqui na casa avançamos muito em conseguir mobilizar a sociedade, a imprensa e hoje o governo federal. Então acho que já é uma vitória. Enquanto não há uma definição, a oposição vai se manter em obstrução? Sim, manter a obstrução e segurar o máximo, porque o governo federal disse, olha, a gente precisa de um prazo para homologar uma nova proposta, ver a viabilidade disso, mas o governador ignora e mantém, porque um projeto de lei do governador, ele tem prioridade na votação da casa. Então a casa fica parada. Então cabe ao governador, nesse momento, dizer assim, vamos esperar o governo federal apresentar uma proposta? Não, ele tem mantido, inclusive, a sua base, tentando empurrar o projeto, avançar na casa sem nenhuma mudança. Sem nenhuma mudança e sem deixar o prazo, inclusive que o STF está julgando se é possível apresentar uma outra data. Nem isso ele quer saber, está empurrando. Então a gente vai seguir obstruindo, se preparando para isso. Milhares de emendas nós fizemos para que a gente possa discutir emenda por emenda e com isso ter prazo para que o governo federal apresente uma contraproposta. Espero que isso aconteça para o próximo ano, que a gente discuta isso com responsabilidade, com cuidado. Nós não sabemos quantos servidores públicos nós teremos nos próximos 3 anos. As pessoas vão aposentar, não tem concurso, não pode contratar, nem regime de urgência. Se imagina se tiver Covid aí de novo, se tiver outra pandemia, como que a gente vai reagir? As emergências climáticas, prova que isso vai acontecer, enchente, alagamento, desabamento. Nós não temos condições de agir, porque o Estado estará congelado. Muito obrigado por essa entrevista conosco aqui no Mundo Político, deputada André. Obrigada. Eu quero deixar um convite, só para finalizar. Nós vamos fazer uma grande feira chamada Cangerê, no início do mês de dezembro, do dia 7 ao dia 10, mas 1.000 e tantas comunidades quilombolas estarão no Parque Municipal. Então é o momento da gente fortalecer a economia solidária e a economia produzida pelos povos quilombolas do estado inteiro. Está feito o convite. Eu conversei com a deputada Andréia de Jesus, do PT, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Falamos sobre as ações legislativas que marcam o Novembro Negro, entre elas a mobilização pela implantação do Estatuto da Igualdade Racial em Minas e a nova lei de cotas no plano nacional.
e ainda dos debates em curso no Parlamento Mineiro e em Brasília sobre soluções para a dívida pública do Estado com a União. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.